Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Muito bem. Deixa eu ver o que mais a gente ia falar. Ó, outra coisa. O número de baleiudos, a galera do Ethereum, né? Mesmo com essa queda recente, nós temos um número constante e crescente de travamento aí de Ethereum nas corretoras. Aí. Nós estamos vendo baleias acumulando Ethereum. Inclusive fez um fundo mais alto do que o fundo anterior aqui também. Aqui tem um fundo e aqui tem um fundo um pouquinho mais alto. Então, estamos em tendência de alta de acumulação de Ethereum por longo prazo. Através do travamento dos contratos inteligentes. Tá? Por mais que o mercado ameace cair o tempo todo e o volume cada vez mais baixo, o que eu vejo é institucionais comprando e acumulando essa porra de Ethereum e Bitcoin. E agora também Cardano. Né? Por isso que, do contrário das outras vezes em que tivemos queda, a Cardano não desapareceu do mapa. O Ethereum também não. Na outra vez em que o Bitcoin caiu 50%, a Ethereum caiu 90%. Não foi o que aconteceu dessa vez. Tá? Então, nós estamos vendo esse mercado, nós estamos presenciando um crescimento do mercado que é completamente novo. O Ethereum, gente, ele se criou em 2014. O Ethereum, por ter a possibilidade de fazer com que qualquer pessoa possa desenvolver aplicações descentralizadas dentro de uma blockchain, e fornecer serviços dos mais diversos sistemas financeiros diferentes de forma descentralizada para qualquer animal de seios, qualquer mamífero comprar, você simplesmente a gente simplesmente está vivendo um teste de protótipo, de protótipos de instrumentos financeiros que vão revolucionar o sistema financeiro como conhecemos. Então, tem muita gente que reclama assim, cara, como eu queria ter conhecido o Bitcoin lá em 2013, 2014. Quantos anos de existência tinha o Bitcoin? 5 anos praticamente, né? De 2009 para que foi a primeira transação, 2009 para 2014, 5 anos de existência. Cara, nós estamos com o Ethereum com só 6 anos de existência, só 6 anos de existência. E tem muita coisa ainda para rolar, sendo que desses 6 anos fazem apenas 2 anos que começou os contratos inteligentes a rodarem de forma decente como conhecemos. E faz apenas 1 ano, foi em julho do ano passado, em que o market cap dos DeFi da rede Ethereum, que foram os primeiros, começaram a ter usabilidade real, né? Começaram a ser utilizados de forma crescente. Então, eu vou pegar o DeFi Pulse aqui. Mostrar para vocês, ó, quando a gente começou a estudar o DeFi, olha o que era há 1 ano atrás. Né? Há 1 ano atrás, em julho do ano passado, olha só que interessante, há 1 ano atrás, né? Julho, 15 de julho. Olha só, tinha 2 bilhões. A gente entrou um pouco antes ainda. Eu entrei antes, eu entrei em julho, início de junho, eu acho. Início de junho de... Não lembro quando é que foi a turma do Caio da Massa, mas tinha... foi em junho, na verdade, eu entrei. Quando eu entrei já tinha 1,14 bilhões aí. Tá? E olha só o que se sucedeu, essa alta infinita. Agora eu tenho um detalhe. Dessa projeção de alta, nós vamos ter, então, a correção, mesmo que continue caindo mais, né? Mesmo que esse mercado ele regrida. Eu quero que vocês entendam que vocês estão vivendo algo revolucionário que começou a realmente ficar conhecido há 1 ano. Imagina como é que vai ser você olhar DeFi daqui a 5 anos. Então é como se a gente estivesse revivendo, na minha opinião, aquilo que a gente viu no Bitcoin lá em 2010, com as devidas proporções, né? É como se a gente tivesse a oportunidade de ter entrado no mercado cripto em 2011, 2012, 2014, enfim. A gente está muito cedo nesse mercado. Esse mercado ainda não ficou nem acima de 1 trilhão market cap do Bitcoin. Ele precisa ainda voltar a 1 trilhão e se manter acima. Nem isso ele conseguiu, porque
O futuro do Bitcoin é valer 20 trilhões de market cap. E ele tem somente 616 bilhões. Ah, mas eu não acredito nisso. Foda-se! É um mercado deflacionário, porra. Praticamente, não é deflacionário ainda, 100%, mas vai ser um mercado deflacionário, cara. Quem chegou primeiro e pegou o ticket da fila vai fazer boquete, mas não, tô brincando. Não vai fazer boquete. Vai ganhar dinheiro antes, porra. É um mercado em expansão. É um mercado novo. Né? Então para de se cagar com o que tá no... Ó, até a corrida pela regulação aí das criptomoedas. Singapura e Suíça estão disputando aí para dar um lar às criptomoedas, né? Para se tornar os países oficiais aí onde tem mais usabilidade e aceitabilidade de criptomoedas. Então tem uma porrada de coisa acontecendo e você se cagando aí, acordando 4 horas da manhã com o relógio biológico a pino, se cagando nas calças e querendo vender barato teus ativos que tu pagou caro por eles. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ethereum, queda máxima do Ethereum, 1.535 dólares se ele continuar caindo, se ele continuar não tendo uma barra de reversão eficiente, barra de reversão rejeitando, perda de volume aos poucos até chegar nos 1.535. Talvez ele chega nessa região da MIMA superior, MIMA Sup 305, tá? Que seria o próximo alvo aí do Ethereum, certo? Acho difícil ele chegar nesse valor, mas se chegar, vai ser o dia que eu vou ligar para a Camila e vamos tocar mais uns pila com a doutora Camila, tá? Pelo menos é o meu caso. Não tô falando para ninguém fazer, porque eu não tenho o controle emocional dos outros, né? Eu tenho o meu controle emocional. Então eu consigo lidar com uma mão de R$1 milhão, R$1 milhão sem sofrer a variação de 200 mil a mais ou 200 mil a menos. Agora, se você tá com a força do cagaço, eu não recomendo, tá? Aí eu recomendo B3, Pit Money, Primo Rico e a porra toda. Naticure. Você consegue lá ficar numa tendência muito mais tranquila. Bom,